Você que tá aí começando no design gráfico agora e tá perdidinho, cheio de caraminhola na tua cabeça, eu vou te falar alguns conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu tava iniciando também. Algumas coisas simples, mas que eu levei um bom tempo pra conseguir entender, perceber e começar a fazer. E que me ajudaram muito durante essa minha caminhada no design gráfico. Mas é claro que você não vai precisar levar esse tempo todo que eu levei pra saber dessas coisas, porque eu sou extremamente gente fina e vou compartilhar isso aqui com você agora. Milena, muito obrigado por todo esse conhecimento. Como eu posso agradecer? Você pode se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, é extremamente importante isso pra mim. E vai por mim, essa é a melhor forma que você pode agradecer por todo esse conteúdo aqui que eu produzo semanalmente. Se você também quiser me acompanhar lá no Instagram, vai ser ótimo pra mim, eu posto conteúdo novo todos os dias. Seguinte, Zé Escoliose, a primeira coisa que eu queria que tivessem me contado quando eu comecei é que design gráfico é uma área muito difícil, demorada e disputada. Eu não sei como tá sendo pra você esse seu início, mas quando eu comecei, pra todo canto que eu olhava, todo mundo falava que era muito simples ser designer. Você tinha 500 pessoas vendendo curso, vendendo treinamento e que falava que design gráfico era uma área super rápida de você conseguir dinheiro, que em 3 meses, fazendo aquele método ali, aplicando aquele método que eles falavam, você ia conseguir dobrar o seu faturamento, conseguir muita renda extra, enfim, viver a sua independência financeira. Pra todo canto que eu olhava, todo mundo falava sobre ser fácil trabalhar com design gráfico. Só que com o tempo, você descobre que a realidade não é assim. E eu percebo que isso é algo extremamente comum, não foi um problema só comigo, porque tem muita gente que chega na DM do meu Instagram e pergunta: quando que eu vou começar a ganhar dinheiro com design? Eu consigo movimentar uma boa grana com pouco tempo de profissão? Dá pra ser rico com design gráfico? É sempre questões envolvendo dinheiro. Você que tá aí começando agora no design precisa pensar menos em dinheiro e mais em evoluir suas habilidades, em estudar, entender como que funciona o mercado, depois você começa a pensar em grana. Só que a galera já entra pensando em dinheiro e isso acontece porque sempre tem gente falando como é extremamente fácil. O que não é uma verdade. Design gráfico é uma área que exige muito conhecimento, muito estudo, muita dedicação, leva tempo pra você se aprimorar, assim como qualquer outra. Leva tempo até você ficar bom no design gráfico. Por mais que você devore os estudos, por mais que você passe o dia inteiro ali imerso em design gráfico, o processo leva tempo. Então, se por aí você vê muita gente falando que é extremamente fácil ser designer, que é extremamente fácil ganhar muito dinheiro e que rapidamente você vai conseguir mudar a sua vida, não acredite nisso. Eu queria muito que alguém tivesse me falado isso quando eu comecei, porque, enfim, eu dei com os burros na água, né? Dei com a cara no muro ali e fiquei, meu Deus, não é bem assim que funciona também. Segundo conselho aqui que eu queria muito ter recebido quando eu iniciei é: focar no seu desenvolvimento dentro das mídias sociais é tão importante, ou se não é até mais importante, do que focar em design gráfico. E por que eu tô falando aqui pra você que talvez seja até mais importante você estudar sobre mídias sociais e focar em trabalhar lá dentro do que propriamente no design? Porque você pode ser um designer medíocre, mas que tem um desenvolvimento bom nas redes sociais. Você tem conexão com o público, você tem audiência, você tem frequência, você cresceu dentro das redes sociais. Fica mais fácil de você convencer as pessoas de que você é bom naquilo, mesmo você sendo medíocre. Por quê? Porque você tem pessoas te assistindo, você tem pessoas te acompanhando, você ganha uma validação social. Agora, se você for o melhor designer do mundo, o cara mais brabo, ninguém é melhor que você, mas você não aparece em lugar nenhum, você vai ficar de lado. Então, todo o seu conhecimento voltado para design gráfico não vai servir para absolutamente nada se você não tiver algum tipo de posicionamento nas mídias sociais. Então, é extremamente importante que você faça isso. Que você hoje já, desde o começo da sua trajetória no design gráfico, crie um perfil no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no YouTube, enfim, qualquer lugar que você quiser. E se dedique a postar sempre ali e criar uma presença naquela rede social. Porque isso aqui vai ser um divisor de águas na sua carreira. É muito difícil que uma pessoa que tem um bom posicionamento, que tem uma boa relação com o público, que tem audiência, ficar sem ganhar dinheiro, ficar sem cliente, enfim, é muito difícil isso acontecer. Mas agora, se você não aparecer em lugar nenhum, é muito simples, é muito fácil que você não ganhe dinheiro. Então, toda a dedicação que você estiver dando a design gráfico, dê também para desenvolvimento nas mídias sociais. Isso aqui é extremamente importante. Eu acho que de todos os conselhos aqui, esse é o que mais vai mudar a sua vida se você fizer da forma certa. E eu demorei muito tempo para começar a fazer isso, eu só comecei a postar de forma frequente no Instagram, por exemplo, esse ano. No YouTube eu posto de forma frequente desde o final de 2022 e fez uma diferença enorme na minha vida. A presença nas mídias sociais abre, assim, muitas portas para você, te dá muitas possibilidades de coisas que você pode fazer. Então, do coração, se você tá aí assistindo esse vídeo agora e você não tem nenhum perfil em nenhum lugar,
Crie, por favor, que isso não vai te custar absolutamente nada e pode mudar completamente a sua vida. Terceiro conselho aqui muito interessante que eu gostaria de ter escutado é: conhecer o software é ótimo, mas entender aprofundadamente a teoria do design é o que vai te colocar em outro patamar. Quando a gente está começando ali a estudar design gráfico, é muito normal a gente ficar preso às limitações do software, né? A nossa burrice dentro dele. Que às vezes você tem uma ideia muito legal, você rascunha, na hora de colocar isso no software, você não consegue fazer. E aí, pra gente fugir dessas limitações, a gente acaba estudando muito a ferramenta. E isso é um pouco agravado também porque vários cursos de design gráfico mostram só a ferramenta pra você. Então, a gente acaba ficando preso nesse ciclo de que, se eu entendo muito bem o Photoshop, se eu entendo muito bem o Illustrator, naturalmente eu vou fazer coisas boas ali dentro. E não é assim que funciona. Fora que, quando você sabe o básico da teoria e bastante da ferramenta, você acaba ficando preso num ciclo, né, de fazer só o básico. E o que vai te tirar desse básico e te botar num nível acima é entender a teoria do design gráfico. É ela que vai te dar o embasamento para você conseguir alimentar o seu software de uma forma mais profissional. Então, entender a ferramenta é importante? Extremamente importante, mas aprender design gráfico de forma aprofundada, assim, é o melhor dos mundos. Quarto conselho para você que está começando agora no design gráfico é definir uma área do design para você já começar a estudar de uma forma mais guiada, para você conseguir ter uma base para realizar os seus projetos. Acho que esse conselho aqui foi um dos únicos que eu fiz logo de cara, eu não demorei para fazer isso e que me ajudou muito. Eu desde sempre estudo design voltado para identidade visual. Foi a área que eu comecei ali a fazer para estudar, acabei realmente gostando muito e levei isso para a área profissional. É muito importante que você defina uma área do design, porque isso vai te ajudar a criar projetos com mais embasamento. Porque quando você não sabe qual área mais ou menos você vai pegar para estudar, você sai fazendo coisas aleatórias. Um dia você faz social media, no outro você faz identidade visual, depois você tá fazendo uma ilustração, você não consegue de fato aprender nada. Você fica meio solto fazendo coisas por aí e esses seus trabalhinhos, esses seus projetos que você vai fazendo para estudo nem vão servir como portfólio depois, porque eles não fazem parte de nada. Quando você determina e entende que você vai estudar apenas uma área, fica mais fácil para você ter parâmetros, métricas, referências. Você consegue olhar, sei lá, para algum designer, por exemplo, de social media, que é algo que você queira fazer. Você consegue olhar para um designer que trabalha com social media, entender que ele é uma referência. Você consegue olhar outras artes por aí, né, pelo Instagram, pelo Facebook, e você consegue entender de uma forma mais direcionada como aquilo ali funciona. Agora, se hoje você faz uma identidade visual, amanhã você faz um post para social media, depois você faz uma capa para um álbum, depois você vai ficar perdido, pô. E isso vai atrasar muito os seus estudos, porque por mais que seja tudo design gráfico, muda uma coisinha ou outra para cada área. Você, obviamente, não precisa ficar fixo naquilo para sempre. Ah, não, peguei para estudar social media, então eu vou ter que trabalhar com social media, é isso que eu vou ter que fazer pro resto da vida. Claro que não, mas utilize isso para começar os seus estudos, e isso vai facilitar, inclusive, na hora que você for criar um portfólio. E já que eu acabei de falar para você aqui sobre referência, como é importante você ter uma referência para estudar, eu vou te dar aqui o último conselho, que é: desenvolva o hábito de pegar referência e ter contatos com projetos de design desde o começo. As referências vão ajudar as ideias a circularem na sua mente, vão te dar ideias novas para projeto, vão abrir a sua cabeça. Nada nesse mundo é criado completamente do zero, tudo tem uma referência, uma inspiração. E aí, essas suas referências podem vir de outros projetos de design gráfico ou não, mas é extremamente necessário você ter o hábito de consumir sempre referência, tá? E aí é que eu vou te dar um outro conselho dentro desse conselho, que é criar uma pasta dentro do Behance. Pode ser o Dribbble também, enfim, o site que você utilize para postar os seus projetos e consumir referência, crie uma pasta lá dentro e coloque todos os projetos que você acha interessante. Todos os projetos que te chamaram a atenção de alguma forma, por causa de alguma técnica que o cara usou, porque a sacada dele foi muito interessante, pela forma como ele mostrou o projeto, apresentou o projeto, e aí você vai salvando tudo isso dentro de uma pasta de referência para você. E é importante que você faça isso periodicamente e não só antes de realizar algum projeto de fato. Porque é muito comum isso acontecer, né? A gente tá tentando criar um projeto, não viu nenhuma referência antes, quando tem um bloqueio criativo, sai correndo para ver referência. E aí, sua mente não vai funcionar, porque ela já não tá conseguindo raciocinar, e aí você vai entupir ela de informação, vai tudo ficar parado aqui dentro. Então, se você sempre tem ali o hábito de olhar um projeto aqui, olhar alguma coisa que te inspira ali, isso tudo vai facilitar a circulação de ideias na sua cabeça. Basicamente, esses são aí 5 de alguns conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei. E é claro, eu espero muito que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma. Se eu conseguir fazer isso, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like.